Paz de Deus, Irmandade. Me chamo Sabrina e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, hoje eu vou contar uma obra maravilhosa que Deus tocou no meu coração de estar contando. E o que acontece, Irmandade? Há cerca de um mês, não sei dizer ao certo, eu estava sentindo uma angústia muito, muito grande no meu ser, no meu coração, um aperto no peito, que eu não sei dizer para a Irmandade o porquê, né? O que para a medicina é conhecido como ansiedade, porém eu não era diagnosticada com isso, então para mim era algo assim, sem explicação. Eu acreditei ser por conta de 2 apresentações que eu teria na faculdade, que eu teria numa mesma semana, né, em dias seguidos, então eu estava bastante nervosa por conta disso. E eu achei ser por isso, mas eu já estava tendo essa sensação muito antes dessas apresentações que eu teria. Então, era uma angústia muito grande que me tomava, que era muito difícil, na verdade, eu não consigo explicar, porque era muito grande, me atormentava. Não era todos os dias, mas tinha dias que era assim insuportável. E eu sempre clamava a Deus, orava a Deus, ia pra igreja, e Deus falava que ia me abençoar, e Deus falava que estava ao meu lado. Então todas as vezes que eu ia pra igreja, eu me sentia mais calma, Deus confortava meu coração e me tranquilizava naquele momento. Porém, aí depois disso eu tive essas 2 apresentações na faculdade, e pensei, agora essa sensação vai passar porque eu não tô mais nervosa. Pelo contrário, só piorou, Irmandade. Piorou assim a ponto de ficar insuportável. A ponto de eu não estar conseguindo suportar. Todos os dias ficando muito nervosa. E eu tinha que tentar me distrair, clamar a Deus para eu poder conseguir ficar bem. Até que um dia... até que começou a ficar tão insuportável que eu não conseguia ir pra faculdade por conta de pegar um ônibus que é longe da onde eu moro. Então eu tinha que ficar quase 2 horas pra ir e quase 2 horas pra voltar. E aquela sensação de ficar em um lugar fechado, aquilo me deixava muito angustiada. E chegava na sala com ar-condicionado, aquela sala fechada, aquilo também me deixava mais angustiada. Então eu cheguei a faltar uma semana na faculdade, porque eu não tava conseguindo, de tão forte que essa aflição tava sendo. E aí eu sempre clamando a Deus e indo na igreja, Irmandade, nunca deixando de buscar Deus, porque eu sei que o meu socorro viria do Senhor. Porém, eu não havia ido no médico. Então, eu resolvi ir. Nessa semana em que tava insuportável, que eu não tava conseguindo fazer nada, chegou ao momento que tava sentindo muita dor, assim, no corpo, então estava atrapalhando meu dia a dia ali, né? Então eu peguei, fui ao médico. Chegando ali, o médico apenas me receitou um calmante. Então, Irmandade, esse médico me passou apenas um calmante, que era pra tomar um de manhã e um de noite, e ele falou que se caso não melhorasse, era pra eu acompanhar melhor isso, né? Do porquê de eu estar sentindo isso. Aí eu peguei e tomei naquela mesma hora. Eu fui de tarde, mas eu acabei tomando porque eu queria que aquilo passasse, né? E nesse dia, era uma segunda-feira. Aí eu fui no culto de noite e sempre Deus falando que iria me abençoar, que estava comigo, que me amava. Porém, aquela sensação, ela saía, mas depois acabava voltando, sabe, Irmandade? E aí eu peguei, fui na terça-feira de novo, que eu não consegui ir pra faculdade, fui no culto. Ou foi na quarta-feira, não lembro direito, Irmandade. Eu sei que chegou na sexta-feira e Deus mandou uma palavra muito linda naquele culto, que Deus falava assim, que ele havia feito uma reunião nos céus junto do inimigo, né? E que o inimigo tentava colocar motivos do porquê Deus não iria me amar, porque Deus não devia me perdoar. E ele acabava jogando todos os motivos assim, todas as coisas que eu já fiz. E porém Deus falava que me amava mesmo assim, e que estava comigo e queria me perdoar,
e que aquela aflição, aquela prova que eu estava passando, eu ia sair e que Deus ia vir na minha vida, ia pegar a vitória na minha causa. E nisso falou que o inimigo, que Deus fez uma linha e falou pro inimigo assim, ó, você só pode chegar até essa linha, não pode ultrapassar essa linha. Porém o inimigo pegou e acabou ultrapassando. Então aquela prova que a pessoa estava sentindo era uma prova insuportável por conta disso, porque ela estava suportando mais do que era para ter suportado, porém Deus permitiu e Deus estava ali do lado dessa pessoa. Então, Irmandade, Deus falou que a partir daquele dia, aquela prova, aquela situação que aquela pessoa estava passando, que Deus estava libertando naquele dia, que aquele seria o último dia de sofrer e que o inimigo iria dar uma paz na vida dessa pessoa. E eu acreditei, Irmandade, porque aquela palavra falou toda a minha vida, tudo que eu estava passando e que eu estava sentindo grande aflição e que Deus havia me perdoado de todos os meus pecados e que Deus me amava e que Ele iria ao meu encontro e me daria uma causa na minha mão. Irmandade, desde aquele dia tem sido uma luta, tem sido uma prova, mas Deus me libertou daquela ansiedade que eu estava sentindo, daquelas dores, daquela aflição. E eu estou aqui glorificando o nome de Deus por ter sido na minha vida mais uma vez, nunca ter visto meus erros e mesmo assim tendo me amado cada dia mais e estar comigo presente em todos os dias da minha vida e fez essa libertação. E eu estou aqui glorificando o nome de Deus por tudo, aproveitando para pagar todos os meus votos na presença de Deus. Deus seja eternamente louvado. Deus seja louvado. Caros irmãos, venho através desse áudio testificar e testemunhar de uma grande obra que Deus tem feito na minha vida. No ano de 2021, comecei a fazer um curso de supletivo para terminar o 2º grau. E aí foi marcada uma prova com a Irmandade na capital de São Paulo. A prova foi no dia 24 de outubro de 2022. Seria num domingo. Acordei eu no domingo de madrugada para pegar o primeiro ônibus. O primeiro ônibus ia passar às 4h30 da manhã. Aí levantei umas 20 para as 4. Orei a Deus, apresentei aquela parte na mão de Deus. E saí com a Irmandade uns 15 minutos antes do ônibus passar, porque o ponto era em frente do portão da minha casa. A hora que eu cheguei no portão, caros irmãos, aquele ônibus passou adiantado. Eu vi a hora que aquele ônibus passou. Então já não teria mais como eu chegar em Campinas para pegar o ônibus para São Paulo. Aí uma grande aflição tomou meu coração naquela hora. Aí falei, Senhor, o que será de mim agora? Foi 2 anos de mensalidade paga nessa escola. Agora tinha tudo para pegar esse ônibus e chegar até Campinas para pegar um outro ônibus até São Paulo. E o ônibus passou adiantado. Aí Deus fez eu saber aquela parte que está em Provérbios 24:10. Se no dia da aflição te mostrares fraco, pequena será a sua força. Aí Deus falou, marcha meu filho na terra que eu vou fazer uma grande obra. E eu fiz igual Deus mandou. Saí pelaquela madrugada, aquela Irmandade, umas 4h30 da madrugada, sentido ao próximo bairro. No meu entendimento, chegando no próximo bairro e conseguindo pegar aquele ônibus ali, caros irmãos, já seria uma grande obra que Deus teria feito, mas Deus fez diferente. Ao chegar ali, na última rua do meu bairro, caminhando rapidamente, percebi um clarão se aproximando. Aí parou um carro do meu lado, caros irmãos, clamei a Deus, falei, Senhor, o que estará fazendo esse carro aqui às 4h30 da madrugada nesse bairro afastado da cidade? Caros irmãos, aquele carro abriu a porta, 2 moços dentro, portando cada um copo de bebida em sua mão. O moço que estava na direção olhou para mim e falou assim, moço, você perdeu o ônibus, você crê que Deus mandou nós levar o senhor aonde o senhor estiver aqui agora? Eu senti de não aceitar aquela proposta, caros irmãos, mas como ele tinha falado, Deus mandou. Eu falei, aceito sim, entrei naquele carro, aquela Irmandade, aqueles moços
durante aquele trajeto diziam: Deus gosta de, quando Deus usa de mim, eu gosto de obedecer a Deus. Então, caros irmãos, aqueles moços me conduziram até o centro da minha cidade, onde eu conseguiria pegar o ônibus que ele Irmandade. Cheguei no ponto, desci do ônibus, Deus me tomando e eu glorificando o seu santo nome. Que Irmandade, eu dizia a Deus: Senhor, graças te dou, Pai, tu enviaste seus filhos, seus anjos, para que eu pudesse me suprir nessa necessidade, Pai querido. Graças te dou por tudo, caro Criador. Aí chegando, que Irmandade ali, peguei aquele ônibus, consegui chegar em Campinas, peguei o ônibus para São Paulo, fiz aquela prova, que Irmandade. Aí no final da prova, já terminando ali o dia, saí para fora daquela beirada, daquela calçada, encontrei o moço sorriu para mim, começamos a conversar. E aquele moço perguntou: meu senhor, o senhor já almoçou? Eu falei: não almocei. Ele falou assim: vou te pagar um almoço. Eu falei: não, amigo, não precisa pagar o almoço não, que já estou indo para casa. E eu almoço em casa, quando cheguei em casa. Aí ficou por ali. A pessoa responsável pela aquela condução fez a chamada, conferiu aquele pessoal que ia naquele ônibus e falou: não saiu daqui, que o ônibus está chegando. E eu vi que talvez demoraria um pouco ainda. Andei mais uns 4 metros adiante, entrei numa lojinha de conveniência para comprar algumas coisas para comer na viagem. A hora que eu saí da lojinha, caros irmãos, para minha aflição, o ônibus tinha ido embora e eu fiquei para trás, caros irmãos. Aí uma outra senhora de um outro ônibus falou assim: senhor, o senhor perdeu o ônibus para São Paulo. E novamente, que eles mandaram me vir em aflição, perdi o ônibus novamente naquele mesmo dia, já pela segunda vez. Deus tomou aquela moça e falou assim: o senhor não vai ficar aí, o ônibus que vai levar nós também vai para Campinas, o senhor pode ir conosco, queridos irmãos. Eu entrei naquele ônibus ali, já subindo a escada naquele ônibus, o telefone do motorista tocou, era o motorista do outro ônibus, o qual eu tinha perdido. Falou, a moça falou assim: quem é o fulano? Falou meu nome, eu falei: sou eu. Ele falou assim: o seu ônibus que o senhor perdeu, ligou aqui, mandou te avisar que está esperando o senhor lá adiante, que é para me levar o senhor e deixar o senhor naquele ônibus, que ele está te aguardando. Queridos irmãos, glorifiquei a Deus naquele momento, entrei no ônibus e fui até aquela região onde o outro ônibus que eu tinha perdido estava me esperando. Entrei naquele ônibus, na hora que eu entrei, aquele moço ao qual eu tinha conversado minutos antes falou para mim: meu senhor, na hora que eu vi que o senhor não estava no ônibus, eu senti uma voz me falando: avisa o motorista que meu filho não está no ônibus. E eu avisei, o motorista esperou e o senhor está aqui agora. Graças dou a Deus, queridos irmãos, que entrei naquele ônibus ali, cheguei na cidade de Campinas. Aí, como eu tinha que pegar um outro ônibus de Campinas para a minha cidade, aí ali eu fui até o ponto daquele ônibus e peguei o ônibus até em casa. Aí demorou mais 6 meses para sair o resultado daquela prova. E eu em aflição, porque não sabia o resultado eles não falam na hora, demora 6 meses para sair o resultado. Aí depois de 6 meses a escola me ligou. Eu fui aprovado naquela prova, que é de Irmandade. Me formei no 2º grau. Hoje sou uma pessoa que sou formado. E eu estou aqui glorificando esse grandioso Deus que nesse dia fez muitas obras na minha vida. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. A paz de Deus, irmãos. Eu me chamo Ana Maria da Silva e quero contar uma obra para ser postada no canal Comunhão com Deus. Eu moro em Camboriú. Eu quero agradecer a Deus porque um dia eu estava muito preocupada, que eu estava com uma necessidade. Eu precisava pagar e eu não tinha condição, não via saída. E eu orei a Deus, falei: Senhor, toma providência na minha causa, Senhor. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E aí eu orei a Deus andando de noite, né? E daí passou o dia, daí pela manhã, assim, o Senhor falou: hoje eu vou aparecer na tua vida.
E falei, glória a Deus. Quando foi à tarde, o Senhor mandou um anjo na minha casa. E daí nós oramos, nós cantamos hino, depois fomos orar. Deus preparou essa importância que eu precisava, até um pouco mais. Então, esse é motivo de eu agradecer a Deus, porque Deus não olha para a nossa imperfeição, nem na nossa fraqueza, mas o Senhor sempre supre a nossa necessidade, né? Nem que seja no último momento, Deus aparece. Então, eu não tenho palavra para agradecer a Deus. Eu fui, paguei o que eu precisava pagar. E estou aqui agradecendo a Deus, dizendo que Deus é bom na minha vida. Porque quando a gente tem uma necessidade, né, irmãos? Só Deus e a gente sabe como é difícil. Eu sempre cuido com as minhas contas, nunca deixo nada atrasar. E eu não tinha saída. Mas Deus foi a minha saída, meu socorro bem presente. E são muitas obras que Deus tem feito na minha vida. Saúde perfeita, graças a Deus. Então, muita luta, muita prova, mas é através da luta e da prova que a gente aprende melhor servir a Deus, né? A gente se fortalece na presença de Deus. Então, hoje eu estava ouvindo uns testemunhos aqui, Deus me trouxe em frente, Deus glorificar o nome santo do Senhor. Porque nós ficamos tão felizes quando recebemos uma vitória, né, irmãos? Então, nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória só a Deus pertence. Agradeço a Deus por tudo, só seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. A paz de Deus a todos. Vou contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Hoje é dia 21 de outubro de 2023. Irmãos, agradeço a Deus por ter me tirado da vida de pecado e a coroa de vida eterna que Ele me promete, se assim eu for uma filha firme e fiel até o fim. Irmãos, no mês de julho desse ano, eu estava com uma grande prova dentro de casa. A prova era total. E principalmente nas roupas. Eu só tinha 2 mudas de roupa para ir congregar e 2 para ficar em casa. Abri a porta do guarda-roupa, elevei meus olhos para o céu, só que eu não via o teto da minha casa, eu só enxergava o céu. É como se eu estivesse vendo com olhar espiritual. Eu falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando o Senhor dá ordem, mesmo falhinha e errante, eu faço de tudo para cumprir com carinho, com dedicação, com amor. Senhor, volta teus olhos para mim. Supre minha necessidade. Olha aqui, Senhor, precisando de roupa, de calçado. E comecei a dizer aquilo que eu precisava, né? Falei: Senhor, olha para minha situação. Eu sei que poderoso é o Senhor para criar caminho e me dar condições de granjear o pão de cada dia e ter condições de comprar o que preciso. Ou, se for da tua vontade, toma os teus anjos aqui na terra e manda ao meu encontro para suprir minha necessidade. E assim, Deus selou essa humilde oração no céu, recebeu no seu trono. E lá, eu moro na Bahia, em Salvador. E lá em São Paulo, Deus tomou as servas dele, da obra da piedade, e me mostrou em visão para uma das servas dele lá, do interior de São Paulo. Agora eu esqueci o nome da cidade delas. E Deus me mostrou em visão e Deus deu algumas missões para elas aqui na Bahia. E Deus fez essas servas dele, 2 servas, virem de lá e vir bater na minha porta aqui na Bahia. E quando ela viu que eu era a pessoa da visão, ela ficou até emocionada. Ela: meu Deus, ela mesmo, cabelo, tudo é ela. Aí ela veio com a sacola de roupas, uma sandália, e dentro da sacolinha para presente tinha 4 peças íntimas, 3 calcinhas e um sutiã. E eu via na igreja, quando eu ia congregar, aqueles véus com bico largos, aqueles simples, mas com os bicos largos, eu sempre achei bonito. Falava: Senhor, eu não tenho condições de comprar, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu não estou invejando meu pai, mas se for da tua vontade, prepara um véu desse para mim. E dentro dessa sacola tinha um véu para mim, um véu para minha filhinha
e 3 calças e um sutiã, tudo novinho, embrulhado para presente. Quando eu tirei por cima, tava primeiro o sutiã. E eu tinha alergia a sutiã há uns 15 anos. Deus permitiu, eu era criatura ainda, Deus permitiu eu ter alergia a sutiã. E ali, quando eu puxei primeiro o sutiã, eu fiquei assim até meio de lado para as servas de Deus não perceberem, mas eu fiquei meio entristecida. Eu falei, Senhor, um sutiã? Quando eu calei meu pensamento, Deus tomou a boca da serva dele que estava aqui em casa na visita e falou, irmã, você crê que esse sutiã é para uma obra de libertação para você, irmã? Eu falei, amém, eu creio. E assim foi. Tudo bem, eu abri as embalagens, agradeci, fiquei grata a Deus, oramos, foi aquela festa. Essa visita foi numa sexta-feira. No domingo seguinte, eu fui congregar, usei o sutiã. E para honra e glória de Deus, eu não tive mais alergia. Eu ficava, irmãos, nem carne viva, assim, sabe? Que nem bumbum de assadura de bebê, que fica aquele vermelhidão bem forte, que a criança chega a gritar de dor, que arde, coça, dói. Assim eu ficava. Onde tocava o tecido do sutiã, eu ficava. E Deus me libertou para honra e glória de Deus. E isso foi no domingo. Na terça-feira seguinte, eu recebi o convite de uma serva de Deus para ir almoçar na casa dela. E eu usei sutiã o dia todo e não tive nada, para honra e glória de Deus. Tomei sol forte, suei e não teve um vermelhidão. E chegando na casa dessa serva de Deus, ela que tinha me convidado para almoçar, tava o almoço, o prato principal era peixe assado na brasa. E desde os meus 33 anos de idade, Deus permitiu, eu ainda criatura também, Deus permitiu a prova dos frutos do mar. Eu sempre gostei muito de peixe assado, de peixe frito, camarão alho óleo, eu sempre gostei muito. Eram comida que me agradava muito. E Deus permitiu entrar uma prova no qual eu tive alergia. As últimas crises que eu tive de peixe, a língua inchava, não cabia na boca, meu pescoço inchava, eu ficava deformada. Tinha que correr para o hospital, já teve vezes mesmo de eu achar que não ia voltar para casa para criar minha filha. Andar de cadeira de roda, de não me sustentar em pé, com falta de ar, ficar muito mal mesmo. Aí quando eu vi o almoço, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. A tua serva me convida para almoçar, Senhor. Olha o que é o almoço, peixe assado na brasa, Senhor. O Senhor sabe da minha alergia, tem misericórdia de mim, meu Pai. E eu no meu íntimo, né, até que a serva de Deus nos chamou as pessoas que ela tinha, os servos de Deus que ela tinha convidado para almoçar. Quando nos assentamos à volta da mesa, eu clamei a Deus, aquele cheiro delicioso de peixe assado na brasa me torturando, a minha boca enchendo de água, era naquela tortura psicológica, sabe, que só Deus para ter misericórdia. Num dado momento eu falei, no meu pensamento, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Esse cheiro está me torturando, minha boca está enchendo de água, Senhor. E o Senhor sabe que eu não posso, tem misericórdia de mim. E isso eu falei com Deus no pensamento. Quando eu calei o pensamento, Deus tomou a serva dele e falou, irmã, a irmã crê que a irmã vai comer esse peixe e vai ficar liberta em nome do Senhor Jesus. Falei, amém, irmã, eu creio. E nós temos que crer e exercitar a fé, né? Aí eu sentei para comer e primeira comida que eu peguei foi o peixe. Numa alegria, né? Deus já tinha feito a obra do sutiã há 2 dias atrás. Eu fiquei numa alegria que não cabia em mim, de tanta felicidade. Falei, eu vou comer o peixe pela fé. E eu comi e não senti nada. Aí eu almocei na casa da serva de Deus, foi aquela folia, aquela alegria, oramos, o céu desceu, foi tudo muito lindo. Eu voltei para casa. Tô eu no banho, daqui a pouco começa a dar uma coceirinha no lábio. Aí eu falei, não. Colocava a mão no lábio e falava, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, coceira. Aí coçava o pescoço, aí começou a coçar outras partes do corpo. Em cada lugar que coçava, eu colocava a mão e repreendia em nome do Senhor Jesus. Até que na virtude, Deus me tomou e deu para eu repreender o inimigo de nossas almas. E assim Deus me deu para repreender para trás de mim, Satanás. Porque se Deus e Jesus Cristo me libertou, quem é você para me dizer o contrário? E assim, irmãos, naquela hora eu não tive mais coceira em lugar nenhum.
E de lá para cá eu já tenho comido peixes, já tenho matado minha vontade e tô aqui dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo cura. E para honra e glória de Deus, eu tô usando o sutiã, não sinto nada, como peixe, tô me acabando quando Deus prepara, que eu tenho oportunidade. E para honra e glória de Deus, eu tô aqui dizendo que eu estou liberta. Então, irmãos, somente creiam. Às vezes, um irmão fala pra gente: irmão, irmã, coma, faça em nome do Senhor Jesus, que vai dar certo, que vai acontecer. E às vezes, na nossa pouca fé, a gente não acredita. Mas quando a gente crê e põe a fé em prática, Deus age, irmãos. Então, irmãos, creiam que o nosso Deus é poderoso para tanta coisa. Às vezes, na nossa fraqueza, a gente diminui Deus. Mas o nosso Deus é tão grande, tão grande. A grandeza de Deus é tão imensa que nós não somos dignos nem de prostrar os joelhos perante Ele. Então, irmãos, eu estou aqui dizendo que Deus é maravilhoso, Jesus Cristo cura, salva e liberta. Agradeço a Deus pela oportunidade. Me chamo Maria, moro em Salvador, Bahia. E desejo a todos, sauda toda a Irmandade com a santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, me chamo Irmã Janaína, congrego aqui na minha comum da cidade de Lagoa Grande, Pernambuco. Estou postando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Deus seja louvado. Me encontro aqui para agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Também para contar uma obra a qual o Senhor fez, irmãos, uma obra de coleta muito bonita, né? Irmãos, estávamos, eu e a minha família, a congregar, estávamos congregando e a gente, toda vez que leva nossos filhos para a igreja, eu e o meu esposo, a gente gosta de dar umas moedinhas, né, para o meu filho menor, colocar na coleta da casa do Senhor, né, na caixinha. Certo dia, irmãos, a gente estava sem o dinheiro e ali ele veio a pedir, né? Falou: mãe, me dá o dinheiro para eu colocar na caixinha. Eu falei: filho, hoje não tem. Fica em paz, hoje não tem. Ele falou: me dá, mãe, me dá. Falei: irmãos, eu tinha uma quantia dentro da minha bolsa para pagar, irmãos, um servo de Deus que estava trabalhando na minha casa de pedreiro. Eu estava com aquela quantia para pagar, né? Juntar a diária do pedreiro. Aí, irmãos, eu disse: filho, não tem não, fique em paz. E ele: me dê, mãe, eu quero. Aí ele veio a mexer na minha bolsa, irmãos, e ali encontrou, né, aquela quantia. Aí disse: aqui, eu não falei que tinha. Eu falei: não, mãe, me dê que esse dinheiro aí não pode não. Mãe tem outro compromisso com ele. Me dê pra mãe guardar. Ele falou: me dê, mãe, pra eu colocar na caixinha. A senhora disse que não tinha o dinheiro, é que o dinheiro. Ficou pedindo, irmãos, pedindo ali. E eu disse: Senhor, por que essa criança veio a pedir esse dinheiro, Senhor? Tu sabe que já é comprometido e eu não tinha outro. Senhor, se esse dinheiro é para colocar na tua obra, Senhor, eu vou deixar aqui dentro da bolsa. E eu sei que se for para colocar na tua obra, tu vai permitir, Senhor, de alguma forma, de eu conseguir o dinheiro de pagar aquele predeiro sem carecer mexendo nesse dinheiro, irmãos. Eu rendo graças a Deus, né? Portanto, vim para casa. Quando cheguei em casa, contei à minha família, né, o que tinha acontecido. Minha filha e meu esposo foram e falaram assim: então fique em paz, ora a Deus, que se for para colocar na obra de Deus, o Senhor vai fazer um movimento. E ali, irmãos, fiquei, orei a Deus, fiquei com aquele martelão na cabeça. Mas aí passou-se o dia, quando foi a noite, irmãos, eu estava aqui com minha filha, né, e o serviço aqui para ser concluído e tudo. Aí eu conversando com minha filha, eu fui e disse: eita, vai faltar material, eu não tenho mais dinheiro nenhum. Só tenho esse para pagar o irmão mesmo, não tenho mais outro dinheiro. Só tenho somente esse, Deus sabe, vai faltar material, esse serviço vai ficar incompleto. Aí fiquei, irmão, um pouco atribulada, provada. A minha filha disse: mãe, fique em paz, Deus proverá todas as coisas. Não se preocupe com isso não, que Deus proverá todas as coisas. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali fiquei um pouco em paz, né? Pouquinho hora depois, minha filha chegou até e disse: mãe, chegou uma mensagem no celular da senhora e eu vou abrir aqui falando sobre um cartão de crédito, um limite.
na conta da senhora, né? Que a senhora tem um cartão de débito, tá falando sobre um limite. Eu falei, como assim? Ela está falando sobre um limite aqui de um valor, mãe, que se Deus abençoar que esse limite venha, é preparação de Deus. Eu falei, oxe. Ela, se eu vou clicar aqui nessa mensagem, eu vou ver como é que é. Eu falei, então clica. Ela clicou, irmãos, ali. Ela saiu pulando e ela disse, mãe, eu não acredito. A senhora não sabe. Tem um limite disponível aqui no cartão de débito para a senhora de 1.130. Eu fiquei, rei da glória, como assim? Meu nome sujo? Não tem condições de liberar limite de crédito para mim nessa conta neon que eu tenho há tanto tempo, só que é no cartão de débito que eu uso. Não tem condições. Ela disse, pois é sério, mãe, olha aqui. Eu olhei, irmão. Quando eu olhei, limite disponível 1.130, irmãos. Eu rendo graças a Deus que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, e que o Senhor é grande e misericordioso em nossa vida, e esse Deus que nós serve, Ele prepara todas as coisas, irmãos. Eu glorifico a Deus de toda a minha alma. Ali, irmãos, entrou uma alegria em meu coração. Eu falei, Senhor, Tu és bom, Tu és misericordioso, Senhor. Aí ela disse, mãe, verdadeiramente agora a senhora sabe que esse dinheiro que está na bolsa da senhora realmente era para colocar na casa do Senhor. Então, os irmãos, eu agradeço a Deus, né? Porque o Senhor colocou logo o desejo no meu coração. Quando for para a igreja, vai e entrega o dinheiro na minha obra. Eu falei, Senhor, esse dinheiro é Teu, Senhor. Ali, irmão, o Senhor preparou o dinheiro de eu pagar o servo de Deus, estava trabalhando na minha casa. Preparou o dinheiro de eu comprar o restante do material para a honra e glória do nosso Deus, que realmente faltou material, mas o Senhor já tinha preparado. Eu sou muito grata a Deus porque o Senhor é maravilhoso, irmão. Ele se usa daqueles pequenininhos. Quando os filhos dos servos de Deus pedirem para colocar ele na casa, Senhor, irmãos, deixa, faz a vontade de Deus, porque o que o Senhor pede, o Senhor nos dá em dobro. E realmente é o Senhor que se usa dos nossos filhos, irmãos. E Deus é bom, irmãos. Sempre que eu tenho moedinha, a gente não guarda para comprar de balinha, ou dá para ele gastar com bobagem, a gente guarda na bolsa, ou no bolso do terno do pai dele. Quando chega lá, ele coloca na obra do Senhor. Não sei porque o Senhor colocou o desejo no nosso coração de fazer essa parte, né, irmãos? E muita gente se alegra com isso, e ele coloca ali com toda a alegria no coração dele. E hoje o nome de Deus está sendo glorificado, porque Deus fez essa obra na nossa vida. Eu só tenho que dizer que Deus é bom e é maravilhoso. Eu rendo graças a Deus por tudo, por essas obras e por muitos outros que Deus fez em nossa vida. Deus seja louvado. A santa paz de Deus para toda querida irmandade, e amém a todas fiel saudações, passando por esse canal Comunhão com Deus para contar o testemunho que Deus fez uma obra tão grande na minha vida e na vida do meu esposo. Ele tinha uma enfermidade, uma hérnia, né, muito grande. Então ele precisava urgentemente fazer uma cirurgia, porém a gente não tinha condições de se manter nesse período que ele tivesse, né, ter feito a cirurgia. A gente não teria como se manter, porque a gente não tinha condições nenhuma. Mas a gente servia o dono que é o dono de todas as coisas, e que é a condições da gente, né, que se chama Jesus Cristo, que é Ele que faz a obra na nossa vida. Mas ele estava sofrendo muito, tendo muitas dores. Então ele teve que fazer essa cirurgia de hérnia. Ficou 4 meses parado. A nossa preocupação era o alimento, né? Nós temos 2 filhos pequenos, uma de 3, uma menina que se chama Antonella, de 3 anos, e um menino de 5 anos que se chama Anthony, né? E aí a gente não tinha condições nenhuma por causa dos alimentos, né? Para botar alimento dentro de casa. Mesmo assim ele precisou, muitas vezes a gente até adiava dele fazer essa cirurgia por questão de alimento mesmo. Ele ficava se preocupando por isso. Então ele foi fazer, ficou 4 meses, foi em fevereiro, ficou 4 meses parado. Irmão, irmã, Deus fez uma obra tão grande na vida da gente, que a gente estava aqui em casa, muitas vezes a gente estava sem nada, daqui a pouco vinha os irmãos, trazia irmãos de Salvador. Deus mostrou nossas necessidades lá em Salvador, né, para que vinha suprir a necessidade da gente aqui em casa. Irmão, ele trabalhando, muitas vezes quando chega o final de mês, a gente estava sem nada para comer dentro de casa,
né? E através essa cirurgia, a gente nunca chegou um dia para faltar comida dentro de casa. Nunca faltou. Nesse período que ele estava na cirurgia, que ele tinha feito a cirurgia, nunca faltou um grão de arroz dentro de casa. Muito pelo contrário, tinha bastante que eu poderia dar para outra pessoa, poderia ajudar outra pessoa mesmo. E como eu ajudava outras pessoas que moravam aqui junto comigo, né? E aí, bujão, a gente enchia um, ficava o outro. E depois que ele fez essa cirurgia, era sempre os dois cheios e um para pegar lá no lugar que vende. Nunca faltou nada. Deus fez tanta obra na nossa vida, porém, né, a gente não dá para contar tudo de uma vez, mas eu vou contando esse pouquinho. Em nome do Senhor Jesus, a gente só temos que confiar muitas vezes. Pela falta de confiança da gente. A gente não tinha feito essa cirurgia ainda, ele não tinha feito essa cirurgia ainda, por medo de faltar algo dentro de casa. Mas o Rei da Glória, o dono de todas as coisas, nunca deixou faltar. A gente tinha de abundância dentro de casa no período da cirurgia. E ele voltou a trabalhar agora, tem pouco tempo, tem um mês que ele voltou a trabalhar, graças a Deus está bem, não sente nada, né? Deus fez uma obra por completo na vida da gente, que Deus preparou tudo. E eu estou aqui para dizer que Deus é bom e agradecer a todas as orações que orou por nesse período, né? Que a cirurgia foi difícil para ele, mas Deus fez que ele se libertasse dessa enfermidade que ele sofria muito. Eu sou irmã Maria e congrego na Fazenda Santa Fé, aqui no município de São José da Vitória. Deus abençoe a todos. Quem um dia sentir, venha nos visitar. Santa paz de Deus para toda querida irmandade. Eu sou irmã Mariane, mas todo mundo me chama de irmã Maria. A minha comum é Fazenda Santa Fé, município de São José da Vitória. Quem sentir fazer uma visita, a gente agradecemos, né? E nós congregamos junto em nome do Senhor Jesus. E senti de contar uma obra. Teve um dia, né, fim de mês, a gente estava em casa, não tinha nada para os meus filhos tomar café, não tinha nada para a gente comer dentro de casa, não tinha um caroço de arroz. E ali me bateu uma grande aflição no meu coração. E eu comecei a ficar, né, que a gente que tem criança pequena, a gente fica agoniada, muitas vezes não para nem para pensar que uma pequena oração muda todas as coisas. E aí eu estava dentro de casa orando, falei, ô Senhor, não vou mais me agoniar, eu vou entregar nas tuas mãos, Senhor, faz uma obra. Eu sou tua serva e eu sei que o Senhor vai entrar com providência na minha vida. Meus filhos não tem um caroço de arroz dentro de casa, meus filhos chorando atrás de beber um café, não tem biscoito. Muitas vezes Deus quer ouvir da nossa boca, né? O que nós estamos passando, o que nós que é para Ele suprir, né? E aí eu orei ali e antes de eu acabar de orar, Deus fez uma obra na minha vida. Quando eu estava de joelho ainda, quando eu olhei, pegou uma mão atrás, assim, nas minhas costas, no meu ombro, e falou, Santa Paz de Deus. Naquela hora eu fiquei tão alegre. Eu sabia que era a minha oração que estava sendo atendida. Então, eu levantei de joelho e vi a irmã, eram as irmãs da piedade, pela honra e glória do Senhor, com uma cesta enorme, né? Eu falei, ô Senhor, obrigada, meu Deus, por ter suprido minhas necessidades. Eu não tinha acabado de orar ainda, quando Deus supriu minha necessidade, Deus mandou uma cesta para mim. Ali naquele momento veio de tudo, irmão. Eu fiquei tão alegre, veio até chocolate, barra de chocolate. Naquele momento eu fiquei muito feliz. E antes dela acabar de sair, as irmãs da piedade acabar de sair, Deus enviou um anjo de outra congregação e falou comigo, irmã Maria, eu tenho aqui outra cesta, que quem me mandou foi
Deus me mostrou tua necessidade e eu vim aqui para suprir ela. A senhora aceita, mesmo sendo de outra dominação? Eu falei, aceito. Tudo que for de Deus na minha casa será bem-vindo. Ele entrou para dentro, barra de chocolate, doce, tudo, irmão. Naquele momento eu fiquei tão feliz. Muitas vezes a gente fica, né, sem nada dentro de casa. E aí, né, naquela agonia, na angústia no peito, a gente muitas vezes esquece até de orar. Mas isso é uma coisa tão ótima que você só vai conseguir vencer se você colocar o seu joelho no chão, né? E pedir a Deus o que você quer. Muitas vezes Ele precisa ouvir da tua boca, irmão. Então, não espere, ora. Ora que a sua oração tem muito poder, muito poder. Muitas vezes a gente salva outro irmão, Deus usa a gente para, né, para salvar outro irmão, né, um livramento, uma pequena oração que a gente faz por ele, uma pequena palavra que a gente fala, uma pequena visita. Isso é maravilhoso demais. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus por todas as obras que Ele tem feito na minha vida. Foi muitas e muitas obras. Eu só tenho 3 anos de batizada nessa obra, né? Que antes eu era de outra denominação e passei a congregar na congregação cristã no Brasil. Não tem muito tempo, né? E eu fui muito feliz porque eu só consegui minhas obras. Só consegui ter comunhão com Deus na congregação cristã no Brasil. Essa denominação é totalmente diferente das outras, né? Não que é melhor, não estou dizendo que é melhor, que a gente servimos todo mundo o mesmo Deus, né? Mas as obras você vê mesmo. Então é maravilhoso.